Gabigol comemora a contratação de Cristiano pelo Flamengo. Rodolfo Landim descarta a pressa na contratação de laterais. Rodrigo Caio oferecido a rival do Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde de quinta-feira, como sempre, recheado de informações. Muitas informações mesmo. Se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos bastidores do mais querido, assista esse vídeo até o final. Começou a nos assistir? Já deixa o like de vocês. O like de vocês é muito importante. Não é inscrito? Se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo, escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça. Isso aí, e vocês ficam informados sobre tudo que acontece no mais querido. Já falei e torno a repetir. Então vamos para as notícias, porque a notícia é o que interessa e o resto não tem pressa. Vamos lá. Felipe Luiz tem sonho de treinar aí o clube do Flamengo, ser técnico do Flamengo. Ele tem aí a sua habilitação para treinar time da categoria de base. Ele está terminando o curso profissional para treinar times profissionais. É a categoria A aí da carteirinha de treinador, né? E ele falou ontem com a entidade maior do futebol mundial, que é a FIFA. E ele disse o seguinte, abre aspas para o que disse Felipe Luiz: sonho em treinar o Flamengo e acho que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, sem pressa. O que quero realmente é estar preparado para quando chegar este momento. E eu conheço o clube, conheço os bastidores e sei perfeitamente como pensa o torcedor. Exatamente. Torcedor do Flamengo pensa sempre em vitórias. Torcedor do Flamengo pensa no time jogando para frente. Não aquele timezinho de muita posse de bola, mas sem jogadas efetivas. É aquele time que vai para cima. É o espírito rubro-negro, é o espírito do Flamengo. É um time guerreiro que combate e vai em busca aí das suas vitórias e dos seus resultados positivos, né? Então, mudando aqui de assunto, né? Romário teve ontem no Museu do Flamengo. Ontem o Museu do Flamengo estava recheado de estrelas do futebol. Zico passou por lá, Romário, o Zico aí recepcionou Nicolas de la Cruz, né? O rei da Gávea aí deu as boas-vindas para Nicolas de la Cruz. Romário disse o seguinte, entrevista à Flá TV, abre aspas: parabéns para a coisa mais importante e sagrada que o Flamengo tem, que é a sua torcida. Eu sempre vou ter a honra de dizer para todo mundo até o último dia da minha vida que eu tive o prazer de vestir esse manto sagrado, fecha aspas, disse Romário Farias. É isso aí, Romário, torcida rubro-negra é o maior patrimônio do clube da Gávea. Então, seguindo aqui com as notícias, o Flamengo tem uma boa notícia com relação a Matias Vina. Por que, PQD? A Roma foi eliminada da Copa da Itália para o Lazio por 1-0. Isso pode ajudar o Flamengo a contratar Matias Vina, pois a equipe levou aí um fair play financeiro e deixou de ganhar dinheiro com essa eliminação. Então, assim, para repor os seus caixas, já que ele tem um limite para poder gastar estipulado pela FIFA, ele vai ter que negociar o jogador uma hora ou outra. E é essa aí a chance que o Flamengo tem de conseguir contratar Matias Vina, né? Vamos esperar que saia uma grande novela. E falei em contratação, mudando aqui de assunto, né? De alhos para bugalhos, negociando aí com o Flamengo, Léo Ortiz chegou a um acordo com o Red Bull Bragantino para treinar em separado até que sua situação seja resolvida. O zagueiro e seu staff já deixaram claro ao Massa Bruta que querem ir para o rubro-negro e que a transferência representaria aí uma mudança de patamar na carreira e a realização de um objetivo profissional do atleta. Matias Vina se apresentou normalmente ao Red Bull Bragantino, mas como ainda tem esse impasse da negociação com o Flamengo, que ele quer vir para o clube rubro-negro, ele já aceitou os termos de contrato, tempo de contrato, salário, aceitou tudo que o Flamengo ofereceu a ele. Gostou muito do projeto rubro-negro para essa temporada e principalmente para ele no elenco, mas o Red Bull Bragantino tem dificultado a saída dele. O Red Bull Bragantino pede 6,5 milhões de euros para os clubes do exterior
E para o Flamengo, ele está pedindo 12 milhões de euros, né? Então o Flamengo segue aí ainda sonhando com ele, mas já tem aí o plano B. Como já falei, jogador do Clube Santos. Então, mudando aqui de assunto, né? Falando aqui sobre Gabigol. Gabigol aí comemorou a contratação que o Flamengo fez, que é aí a atleta Cristiane, né? Gabigol usou as suas redes sociais para celebrar a contratação de Cristiane. O camisa 10 do time masculino do Flamengo usou as suas redes sociais, o X, ex-Twitter, né, para comemorar a contratação da atacante Cristiane no Flamengo. Ele disse o seguinte, abre aspas, Cristiane no Flamengo? Papo reto, fecha aspas, publicou Gabigol. É isso aí, Gabigol comemorando a chegada de Cristiane aí para o time feminino do Flamengo. Cristiane aí que é considerada uma das maiores jogadoras do Brasil, né? Cristiane se tornou a maior artilheira do futebol dos Jogos Olímpicos após marcar 14 gols em 2022. A atacante foi a goleadora, né, do Campeonato Brasileiro com 12 gols marcados. Então, vamos aqui falar agora de ex-jogador do Flamengo. Rodrigo Caio foi oferecido ao rival do Flamengo. Rodrigo Caio aí que vive um dilema na sua carreira após deixar o Flamengo. O zagueiro não conseguiu a tão sonhada renovação ao fim de 2023 e fez aí uma despedida emocionante no Maracanã, mas agora o ex-xerife da Gávea encontra dificuldades em encontrar um novo clube. Segundo o jornalista Matheus Medeiros, Rodrigo Caio foi oferecido ao Botafogo para a temporada de 2024. No entanto, o rival do Flamengo vetou a possibilidade de contratar o zagueiro. O Botafogo aí se assustou com a pedida salarial do ex-jogador rubro-negro. O defensor aí tenta receber os mesmos valores de quando estava no Flamengo, algo fora da realidade para o time de John Textor. Sendo assim, o nome de Rodrigo Caio foi descartado prontamente pela diretoria alvinegra. E o Botafogo, inclusive, já contratou 2 jogadores para a posição, Lucas Helter e Alexander Barbosa, são os reforços do time alvinegro. Sabemos que o Cruzeiro também tentou a contratação de Rodrigo Caio, mas queria um contrato por metas, né, um contrato de produtividade. O atleta não aceitou, sendo assim, o Cruzeiro recuou. A negociação com o Cruzeiro só continuaria se ele continuasse na Série A do Campeonato Brasileiro. O time continuou, mas não chegou a um acordo financeiro aí com o Rodrigo Caio. Ele queria um contrato, né, de 2 anos, mas com alguns valores que pudesse aí ser agregado ao seu contrato, né? Então, vamos mudar aqui de assunto, vamos falar de Thiago Maia. Cara, esse Thiago Maia não vai sair do Flamengo, não? O Internacional aí prepara nova oferta para Thiago Maia. Na primeira investida, a proposta salarial foi o maior entrave. Contudo, após a negociação do clube gaúcho por Fernando Meller, a equipe aí foca em tirar o volante do Flamengo. O Internacional aí tentou, né, a contratação de Fernando Meller, mas ele foi negociado para outro time. Então eles estão focados 100% em Thiago Maia. Ó. Dessa forma, o Internacional não vai medir esforços para contratar Thiago Maia. Entretanto, ainda assim, caso se acerte com o jogador, o Clube Gaúcho também vai precisar chegar a um acordo com a diretoria do Flamengo, que não deve dificultar as tratativas. Primeiramente, o Flamengo não se opõe a negociar o volante Thiago Maia. Contudo, para isso, a proposta precisa ser vantajosa para o mais querido. Lembrando que o contrato do jogador com o Flamengo vai até dezembro de 2026, né? Então, espero que o Internacional venha com tudo mesmo e faça uma oferta que agrade o Flamengo. E como diz os garotos aqui em casa, né? O Diabo Maia vai embora. É brincadeira, tá? Então, seguindo aqui, técnico do Independente admite interesse em jogador do Flamengo. A última opção de Tite na lateral direita, Guilherme Varela, vem chamando a atenção no mercado da bola. O uruguaio, que está no Flamengo há quase 2 anos, desperta o interesse de clubes da América do Sul. O Independente admitiu à imprensa que pretende tirar o uruguaio da Gávea. A revelação foi feita aí pelo próprio técnico do time argentino em entrevista à TYC Sport. Carlos Tevez comentou que Varela é desejado no Independente para estar
na próxima janela de transferência. Não é apenas o Independente que mantém Varela na mira. O Peñarol do Uruguai também sonha com o jogador rubro-negro. Acontece que o interesse dos argentinos é mais antigo e o time de Avellaneda sonda o lateral desde 2023, desde o ano passado. Contudo, para tirar Varela do Flamengo, os clubes esbarram em algumas dificuldades. A primeira é o salário alto do jogador. O defensor recebe um valor altíssimo para a realidade dos times atualmente. O outro principal problema é a vontade de Varela, que acredita que terá mais oportunidades com Tite em 2024. Vocês acreditam que Varela possa ter mais oportunidades com Tite em 2024? Tem a Copa América, né? Já falei isso aí várias vezes. O Flamengo vai disputar 4 competições e com certeza vai precisar revezar jogadores da reserva com jogadores titular para não acontecer, não ter aquele desgaste físico, né? O Flamengo aí que contratou uma empresa para ajudar na recuperação mais rápida dos jogadores, né? Vamos ver se isso vai funcionar, espero que sim, espero que isso reduza muito o número de lesões, né? Tivemos várias lesões ano passado, o departamento médico de futebol foi ficar vazio praticamente no final da temporada, né? Então, Rodolfo Landim teve ontem lá na FERJ, né, na reunião da FERJ sobre arbitragem, sobre o Campeonato Carioca e outras coisas mais, e ele falou sobre descartar a pressa para Flamengo contratar lateral esquerdo. Ele disse que nós temos base. Vamos aqui para o que disse o Rodolfo Landim, né? Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, abriu o jogo sobre as expectativas por novas contratações em 2024. Na tarde de ontem, o presidente do Flamengo, né, marcou presença em reunião com a Federação Estadual do Rio de Janeiro, FERJ. Em entrevista ao GE, o mandatário abriu o jogo sobre as expectativas para novas contratações do Flamengo. Abre aspas. A gente tem lateral esquerdo? Sim. Tem a base. É uma posição que a gente precisa contratar mesmo, mas estamos vendo. Vai chegar jogador. A janela abre dia 11 de verdade. Então, ainda tem muita coisa para acontecer no mercado. Temos que ter paciência, fecha aspas, disse Rodolfo Landim. Além de ter minimizado a pressa para contratar um lateral esquerdo, Landim falou sobre os impasses nas negociações com o Red Bull Bragantino por Léo Ortiz e com o Roma da Itália por Matias Vinha. O presidente do Flamengo tentou despistar, mas deu a entender que o clube vai em busca de novos alvos caso as tratativas não avancem. Abre aspas aqui. O que eu posso falar? A gente está negociando com alguns jogadores. Vamos ver se nós chegamos a algum acordo ou não. Se a gente chegar, que maravilha. Se não, vamos ter outros para procurar. Fecha aspas, finalizou Rodolfo Landim em entrevista concedida ao GE, né? Então, essa é a situação aí. O Léo Ortiz é aquela pedida que eu já falei para vocês. Red Bull Bragantino pede 12 milhões para o Flamengo. O atleta quer vir para o Flamengo. Então, mudando aqui de assunto, Zico recebe De La Cruz no Flamengo. Abre aspas para o que disse o Galinho. Voltar a erguer as copas. Isso aí, maior ídolo de todos os tempos do Flamengo. Zico fez uma surpresa e recebeu De La Cruz no Ninho do Urubu na manhã da quarta-feira ontem. Apesar do posto de figura máxima da história rubro-negra, o Galinho de Quintino chamou o uruguaio de mestre e disse suas primeiras palavras ao reforço em espanhol. Oi, mestre, como estás? Bem-vindo, sorte para você. Tranquilo? Jogo a jogo e vamos juntos voltar a erguer copas. De La Cruz respondeu, seguramente, uma palavra que no idioma espanhol é o mesmo que com certeza. Com certeza esse ano será um ano diferente para o Flamengo. Será um ano que nós vamos conquistar títulos. Será um ano que nós torcedores, vamos ter mais alegria do que passar raiva, que foi o que aconteceu no ano passado. É o que todos nós queremos, é o que todos nós desejamos. E isso vai acontecer, né? Então, torcedores do Flamengo se empolgam com a forma física de Gabigol. Tá fininho, vamos lá. A forma física de Gabigol
chamou a atenção de torcedores do Flamengo que elogiaram o atacante. Importante frisar que em 2023, alguns rubro-negros afirmaram que o jogador estava pesado e por isso fez uma temporada abaixo do comum. Ele já falou lá no Podpah que ele se lesionou no Mundial de Clubes. A assessoria de imprensa do Flamengo teria que vir e trazer essa notícia para os torcedores. Isso só foi revelado no final do ano, depois que a equipe do Flamengo estava de férias, depois do jogador ter sofrido várias críticas. Né? A pessoa falando que estava com a bunda grande, aí ele provocou a torcida, falou que não sei quem disse que ele estava gostoso, não quero saber quem era na época, que ele já está com outra aí, já está com outra fé. Isso que então vamos lá, né? A expectativa para 2024, antes de mais nada, antes de mais nada, a expectativa para a temporada de 2024 de Gabigol está em alta. Isso porque o atacante prometeu dar a volta por cima depois de ter virado reserva no Flamengo de Tite. Atualmente, camisa 10 deve brigar por posição com Pedro. Sabemos que a preferência do Tite é por Pedro, tanto que ele levou o Pedro para a seleção brasileira. Não utilizou ele! Ficou no banco de reserva praticamente para aquele tal de Pombo, né? O Pombo que também é atacante que não faz gols. É impressionante o número de gols de Gabigol, né, na temporada de 2022, ele não ter ido para a Copa, e a quantidade de gols marcados por Pedro, ele ter ficado na reserva por um cara que só tinha marcado 3 gols durante um ano. Né? Então, deixa para lá. Bom, vamos lá. Falar agora sobre Davi Luiz, que teve a sua renovação automática com o Flamengo, e apesar da permanência de Davi Luiz, ele deve perder mais espaço no Flamengo em 2024. O zagueiro de 36 anos aí ampliou seu vínculo até o fim de 2024. A tendência é que o ex-defensor da seleção brasileira tenha menos oportunidade neste ano. Na temporada passada, Davi Luiz ficou como opção a Léo Pereira e Fabrício Bruno na maior parte do tempo. Neste ano, o Flamengo prioriza a contratação de um zagueiro e, com isso, o veterano deve ter menos oportunidades de entrar em campo. Então, Davi Luiz, que está aí recebendo assédio, se eu não me engano, do Fortaleza. Fortaleza quer contratar o jogador. Eu não sei se não chegou aos valores preteridos por ele, mas o Flamengo já deixou bem claro que queria negociá-lo, mas ele quis fazer cumprir o seu contrato com o Flamengo até o final do ano. Né? O Flamengo realiza o 3º treino em tempo integral nesta quinta-feira, mais conhecido como hoje. O elenco do Flamengo se reapresentou às 8 horas da manhã desta quinta-feira, né, com atividades iniciais a partir das 9 horas da manhã. Em primeiro momento, na academia do CT do Urubu, em seguida, né, sob o comando de Tite, os jogadores terão treino em campo com a bola. Após as férias, os jogadores do Flamengo se reapresentaram na tarde de segunda-feira, dia 8, quando passaram por exames e testes físicos. No entanto, na terça-feira, dia 9, os jogadores iniciaram a maratona de atividades em 2 períodos matutino e vespertino. Além disso, o mesmo ocorreu na quarta-feira, dia 10, acontecerá nesta quinta-feira, dia 11 e no sábado, dia 13. Já na sexta-feira, amanhã e domingo, dia 14, os treinos ocorrerão apenas em um período, para dar um descanso também para os jogadores, né? Então, negociado pelo Flamengo, Verton deixará a delegação da Copinha hoje, quinta-feira, né? O atacante do Flamengo, Verton, foi emprestado ao Santa Clara de Portugal. E Verton é jogador revelado nas categorias de base da equipe carioca, cedido por empréstimo ao Santa Clara de Portugal, e o jovem de 20 anos deixa a disputa da Copinha hoje, né? Um dos destaques do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Verton se despede da competição em jogo diante do Audax São Paulo nesta quinta-feira, às 17 horas e 30 minutos. Dessa forma, antes de partir para a Europa, Verton atuará em 2 jogos do Flamengo no estadual. São eles contra o Nova Iguaçu no dia 21 de janeiro e em João Pessoa, na Paraíba, diante da Portuguesa, dia 27 de janeiro, em Natal. Valeu? Quer ficar informado? Então siga e se inscreva no canal Paraquedista Rubro Negro. Aqui é notícia integral, notícia na íntegra. Não fica picotada não, nós trazemos as notícias na íntegra para vocês, torcedores rubro-negro. Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações, fiz igual um amigo aí, cara.
Um abraço para ele, Guilherme Prazoeiro.